Sejam bem-vindos, quem está entrando. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, né? A gente já está se aproximando do final de semana. E por coincidência, não foi proposital. Hoje eu vou falar sobre a deusa Afrodite. Para quem está entrando e não está entendendo, né, não sabe do que se trata, eu estou fazendo uma sequência de lives. Cada dia eu falo de uma deusa diferente e cada deusa representando alguns aspectos do feminino, da psicologia feminina, da natureza feminina. Boa noite, Sidney. Boa noite, Maria Duge, Juliana. Sejam muito bem-vindos. Então hoje eu vou falar sobre a deusa Afrodite, considerada a deusa do amor, a deusa da beleza, e vou contar para vocês o que essa deusa revela, o que ela demonstra para a gente da personalidade da mulher, da natureza feminina. Quem aqui já está acompanhando essa sequência de lives? Já falei sobre 3 deusas. Todas essas lives são inspiradas no livro As Deusas e a Mulher, a nova psicologia da mulher moderna. Eu já contei para vocês também, se vocês estiverem gostando dessas lives, depois eu vou falar sobre os deuses e o homem, sobre a psicologia masculina e sobre os amores masculinos. Então hoje nós vamos bater um papo sobre a deusa Afrodite. E por coincidência, alguns rituais, algumas culturas, né, cultuavam a deusa Afrodite na sexta-feira. Sexta-feira era o dia de cultuar a deusa Afrodite, que era a deusa da sensualidade, a deusa da beleza. Então hoje a gente vai, por coincidência, né, falar dessa deusa justamente numa sexta-feira que é considerado o dia dela, o dia da deusa Afrodite. Então, eu venho contando para vocês um pouco do mito, o que é o mito, e depois fazendo uma associação com a personalidade da mulher, com alguns aspectos da mulher que traz essas características da deusa que eu estou falando. Então, a deusa Afrodite, ela nasceu, alguns dos mitos contam o nascimento dela, que foi no mar. Ela nasce no mar, através de uma concha, né? Ela emerge de uma espuma dentro de uma concha, e então ela nasce nua, e aí ela tem toda delicada, nasce pelada dentro de uma concha, e esse nascimento é como se essa concha emergisse do mar, e dentro dessa concha grande, né, uma concha gigante, nascesse a deusa Afrodite. Então, ela é vista no mar e levada para o Olimpo, né, para perto dos outros deuses. Quando chega no Olimpo, a deusa Afrodite, ela é cortejada pelos outros deuses, porque ela era considerada a mais bonita, a mais bela de todas as deusas. Então, ela tem uma característica diferente das deusas que eu falei nos dias anteriores. Por quê? As outras deusas, elas foram escolhidas, né? Elas foram seduzidas ou foram estupradas, raptadas. Então, elas foram escolhidas de alguma forma. Só que no caso da Afrodite, ela não é escolhida, é ela quem escolhe. Então, ela chega lá no Olimpo, todos os deuses se apresentam para ela, tentam seduzir, e ela escolhe justamente o deus mais feio que existia entre eles, que era o deus Hefesto. Então, a escolha dela pelo deus Hefesto já traz uma reflexão para a gente, porque ela é considerada a deusa do amor e a deusa da beleza. Aí é contraditório, por que a deusa da beleza escolhe como parceiro, como marido, o mais feio dos deuses? Haviam deuses muito belos, muito bonitos, né? E ela escolhe o mais feio deles. Qual é o ensinamento aí com essa escolha dela? De que o amor é para todos, que o amor não é só para as pessoas bonitas. Então, o primeiro aspecto que traz é esse ensinamento. Então, muitos deuses disputaram a mão dela em casamento, mas a deusa Afrodite
Assim como as mulheres que têm essa característica de Afrodite são mulheres que escolhem, não são mulheres que são escolhidas. Elas sempre terão o poder da escolha nas mãos delas. Muito bacana isso, né, gente? Porque tem muitas mulheres que são levadas pelas circunstâncias, elas são conquistadas, elas são, de certa forma, induzidas ao relacionamento. E no caso de mulheres que trazem esse aspecto de Afrodite, são mulheres que têm esse poder de escolha e elas usam esse poder de escolha. Então é algo muito importante, muito interessante para a gente aplicar nas nossas vidas, né? Usar mais essa capacidade de escolha. Então a Afrodite, ela representa a união das energias feminina e masculina através da união sexual. A Afrodite, ela é muito ligada à sensualidade, ela explora toda a sua beleza de forma geral e também essa conexão com o próprio corpo, com a sua natureza feminina. Então não é aquele tipo de mulher que reprime a sua sexualidade, pelo contrário, ela explora a sexualidade, explora a sua sensualidade. Então elas são naturalmente sedutoras, não são pessoas que forçam uma sedução. Elas são naturalmente sedutoras, são naturalmente sensuais. Vocês já viram pessoas assim que têm essa sensualidade de forma natural? Não se trata da maneira como estão vestidas, é uma questão da postura, é uma questão do carisma. E uma característica da Afrodite é o carisma. São mulheres alegres, carismáticas. Então, quando você vê uma mulher muito carismática, que tem uma leveza, uma tranquilidade, o mito conta que ela era uma mulher brincalhona e sorridente. Então, essas mulheres que têm essa característica assim, de leveza mesmo, não é aquela mulher que você olha e parece fechada, parece ter uma postura muito rígida, né? Quando você vê uma mulher mais leve, mais tranquila, mais aberta e espontânea, provavelmente é uma mulher com características de Afrodite. São mulheres Afrodites, mulheres naturalmente sensuais. E, como eu disse, isso não tem a ver com a forma como se vestem, não tem a ver com roupa, é uma sensualidade, é uma sedução, de certa forma, supernatural. Então, são mulheres criativas, são amantes, né? Amantes no sentido de viver a sexualidade, de ter uma relação sexual espontânea, não é aquela coisa assim de que a relação sexual é uma obrigação. Não, ela deseja, é uma mulher desejante. Então, por isso que é uma mulher amante, né? Porque ela explora isso nela. Então, ela simboliza também o poder que transforma e que cria através do amor. É uma deusa relacionada à paixão e o erotismo. Então, ela valoriza experiências emocionais com os homens, mas não cria uma dependência com os homens. Então, elas não têm uma tendência a criar laços permanentes. Mulheres com essa característica de Afrodite não são mulheres que estão muito preocupadas em criar laços permanentes, elas estão muito focadas nas experiências momentâneas, né? Então, eu falei, as 3 primeiras lives eu falei sobre as deusas vulneráveis, que são deusas que elas têm uma necessidade do relacionamento com o outro, com os homens principalmente. Na semana que vem eu vou falar sobre as deusas virgens, que são deusas independentes, elas conseguem ser felizes, elas podem ser felizes mesmo sem ter um parceiro. Elas não têm uma necessidade de relacionamento, que é o contrário das deusas, das mulheres com característica das deusas vulneráveis, que precisam de um relacionamento. As deusas virgens não precisam, são deusas com maior autonomia emocional. Afrodite, ela é uma deusa alquímica. O que é isso? Ela é os dois. Para ela, os relacionamentos são importantes, mas ela também tem autonomia emocional. Então, ela consegue se relacionar sem criar dependência. E aí, no mito de Afrodite, tem uma parte que conta dessa renovação da Afrodite, né? Afrodite teve vários amantes, apesar dela escolher um parceiro, que foi o deus Hefesto, o mito dela conta sobre vários amantes, com outros deuses, com mortais. Então, ela não era uma mulher fiel. E aí, a deusa Afrodite, ela tinha o hábito de se banhar no mar. Cada vez que ela se banhava no mar, era como se ela lavasse, né?
como ela se lavasse e voltasse totalmente renovada. Então essa parte do mito dessa renovação traz a questão dela não criar vínculos, de não criar apegos e dependências. Ela estava sempre se renovando, limpando, né, dos vestígios da relação e saindo totalmente renovada, saindo uma mulher nova. Então Afrodite não criava vínculos, ela não estava focada na dependência, em relações de dependência e em laços permanentes também. Então ela queria usufruir do prazer do amor, da beleza, da sexualidade, da sensualidade. Era mais a experiência momentânea, era aquela conexão sexual, uma conexão sensual, sem buscar através disso uma permanência. Então toda mulher que traz essa autoconfiança, essa sensação de... essas mulheres que se sentem sensuais, que se sentem atraentes, elas trazem um pouco da deusa Afrodite. São mulheres que se sentem confortáveis com elas mesmas. Só que mulheres muito sensuais, mulheres sedutoras, elas podem ser mal vistas pela sociedade. Por quê? Nós vivemos numa cultura predominantemente cristã, né? Então a nossa cultura valoriza o relacionamento monogâmico e principalmente valoriza aquela mulher mais discreta. Então a mulher sensual, a mulher que naturalmente encanta, ela é mal vista porque ela é uma ameaça. Tanto que no mito da Afrodite, as mulheres eram como rivais dela. E a gente pode ver isso na vida real, né? Uma mulher que é muito sensual, é uma mulher que as outras não vão querer ter por perto porque pode representar uma ameaça ao próprio relacionamento, uma competição, pode se tornar uma rival, né? Então, pode despertar nas outras mulheres o sentimento de rivalidade pela questão da sexualidade dela, que é muito aflorada, pode despertar nas outras pessoas aquele olhar julgador, né? Aquele olhar que aponta, nossa, o que as pessoas falam das mulheres que são muito sensuais, das mulheres que têm um bom relacionamento com os homens, inclusive de amizade, né? Olham como se fossem, falam, é piranha, não sei mais o que. Então, elas podem ser mal vistas nesse sentido. Então, são mulheres que geralmente têm interesse pela arte, elas gostam de relacionamentos onde elas possam amadurecer, têm preferência por relacionamentos adultos, né? Sabe aquelas mulheres que têm preguiça desses relacionamentos infantis? São as mulheres Afrodite. Por que elas têm preguiça de relacionamentos infantis? Porque o que elas buscam é a conexão. Como eu falei aqui no início, ela faz a união da energia masculina com a energia feminina. E essa união acontece quando você tem um certo nível de maturidade, quando você consegue compreender essa sensualidade sem julgar. Quando você lida com uma pessoa muito imatura emocionalmente, essa pessoa não está pronta para lidar com uma mulher que já atingiu um nível de plenitude. E aí, são mulheres interessadas por romance, pela sexualidade, se interessam por arte, né, por coisas ligadas à beleza. São mulheres também que podem confundir os homens. Por que elas confundem os homens? Elas são receptivas, são comunicativas, extrovertidas. E aí a maneira como elas tratam os homens, ela pode fazer com que eles acreditem que ela está interessada neles. Dá para entender isso? São mulheres que por serem, né, muito extrovertidas, carismáticas, às vezes os homens acreditam que elas estão interessadas, quando na verdade para elas é uma forma natural de agir. Então pode acontecer isso. Tá claro até aqui, gente? Vocês que já acompanharam as lives anteriores, elas atraem e se sentem atraídas por homens potencialmente masculinos, então vão se interessar por homens que têm algumas características de maior virilidade, né? E também homens que tenham homens que
homens criativos, elas se interessam também por homens criativos, que é como se ela fosse a musa inspiradora deles, né? Por causa da beleza, por causa da personalidade dela. Então, Afrodite, eu falei anteriormente, ela pertence à categoria de deusa virgem, porque ela não se envolve e ela não sofre na mão de qualquer homem, não vai ser aquela mulher que vai sofrer na mão de qualquer homem, porque ela não está orientada para o relacionamento. Ela possui muita autonomia e então ela valoriza o que é objetivo, o que é subjetivo, o que é íntimo e o que é belo. Vamos falar das mulheres Afrodites, né? As mulheres que se identificam com essa característica da Afrodite. Embora Afrodite seja a deusa da beleza, vou falar para vocês como que a gente identifica uma mulher Afrodite. Quando você chega num ambiente, talvez ela não chame atenção inicialmente pela beleza dela. Ela vai geralmente chamar atenção pela personalidade. Serão mulheres mais divertidas, engraçadas, aquelas mulheres que conseguem rir facilmente, por isso elas têm uma presença leve. Então, mulheres que têm essa facilidade de rir, né, essa leveza para rir, tem essa característica carismática, né? Então, são essas mulheres que já dão sinais de serem Afrodites. Para quem já conhece, vocês já leram ou conhecem a história de Cleópatra? Eu li um tempo atrás um livro de Cleópatra, e Cleópatra foi considerada é como se fosse a reencarnação de Afrodite. E a gente tem quando a gente lê, quando a gente busca alguma informação sobre Cleópatra, ela é muito lembrada pela sensualidade dela, pela capacidade de seduzir. Muitos livros, muitos artigos contam que Cleópatra não era uma mulher bonita, mas a presença dela, a autoconfiança, a imponência era que tornava ela uma mulher tão atraente, tão sedutora. E ela seduziu grandes homens. E o que eu falei aqui, né, sobre Afrodite, elas se interessam por grandes homens, são mulheres que não vão escolher qualquer homem, né? Elas sentem que merecem o melhor, elas têm aquela convicção de que merecem o melhor. Então, a Cleópatra, ela tinha essa característica. Tem um livro que eu li sobre ela que conta desde a infância. Ela foi educada por um filósofo muito importante da época, e na hora que esse filósofo conheceu Cleópatra, ainda criança, ele já sentiu que ela tinha algo de especial, porque ela encantava. E o tempo todo o livro, para quem quiser pesquisar depois, né, vocês vão encontrar algumas coisas que contam que Cleópatra não era uma mulher muito bonita. E ela causou um encantamento tão grande, tanto nos homens com quem ela teve relacionamento, quanto em outros homens que cercavam, que ela despertava nos homens uma reverência. Os homens adoravam, tinham uma adoração por ela. E depois que ela morreu, mesmo após a morte dela, o túmulo dela foi violado. Então, há registros de que Cleópatra foi estuprada após a morte dela por causa desse encanto que ela causou no imaginário masculino daquela época. Então, ela foi uma mulher considerada a reencarnação. Eu não estou falando que eu acredito em reencarnação, não, gente. Estou falando da história da Cleópatra, o que as pessoas falavam a respeito dela. E ela viveu numa época onde se cultuava muitos deuses, né? Então tinha todo esse mito, toda essa lenda ao redor de Cleópatra. Então a mulher que traz essa característica de Afrodite, ela tem consciência da sua sexualidade e ela precisa tomar esse cuidado, porque às vezes ela pode entrar em situações desagradáveis, né? Como eu contei aqui, elas causam uma certa confusão nos homens. Os homens podem se sentir enganados ao se relacionar com elas por achar que elas estão apaixonadas, quando na verdade não estão. Então elas causam essa confusão por causa da maneira como elas reagem, por causa da dedicação, né? Então são mulheres
autoconfiantes, são mulheres que têm uma presença que é marcante. Então, quando ela é na infância, são mulheres que precisam de atenção, né? Na adolescência também, elas vão ser mulheres que gostam de ser bajuladas pelos outros. Uma característica da mulher Afrodite é que ela não tem necessidade da maternidade. É tipo a mulher Atena. A maternidade é uma consequência do relacionamento, não é a finalidade. Então, não é aquela mulher que vai ser, se for mãe, vai ser uma mãe muito maternal. Ela vai gerar nos filhos um encantamento. Os filhos vão ficar encantados por ter uma mãe tão bonita ou uma mãe tão vaidosa. Geralmente são mulheres vaidosas, mas não vão ter um instinto maternal tão presente. O que vocês estão achando, gente? Já se identificaram com algum aspecto da deusa Afrodite, da mulher Afrodite? Então elas não serão mães muito maternais. Vão até se divertir com a criança, vai ser aquela mãe brincalhona que brinca, mas no sentido de cuidar, de ser aquela mãe protetora, né? Ela não vai ser uma mãe assim tão presente e isso pode até gerar um problema na autoestima dos filhos. Ao envelhecer também, são mulheres que vão ter um problema com o envelhecimento. Porque o que elas são, por serem muito vaidosas, por estarem muito ligadas à beleza, né? Ao corpo, quando a velhice chegar e ela começar a entrar em contato com as consequências da velhice, com as transformações do envelhecimento no rosto, inclusive na capacidade de sedução, elas vão se sentir muito frustradas. Então são mulheres que podem entrar em crise durante a velhice ou quando começar a aparecer os primeiros sinais de envelhecimento. Então, Afrodite, o mito da Afrodite simboliza a mulher que escolhe com quem se relacionar, é a mulher que aceita, que conhece o seu desejo, sua sexualidade e não se deixa dominar, ela não se deixa ser controlada pelos outros, então ela tem bastante autonomia. É a mulher que aceita seu corpo, que se sente confortável sendo quem ela é. Então não vai ser aquela mulher que vai precisar. Durante a infância ela vai precisar, ela vai gostar de elogio. Ela é a mulher que gosta de elogio, mas ela não tem necessidade, porque ela tem esse conhecimento do próprio valor. E elas têm uma questão de aceitar com facilidade presentes. São mulheres que gostam de ser presenteadas, que é como se fosse aquela questão de serem adoradas mesmo. Elas gostam desse efeito que causam nos outros. Então, são mulheres que vão viver a satisfação dos seus desejos, não vão ter tabus em relação ao sexo e, ao mesmo tempo, vão buscar conexão, né? Não é aquele relacionamento só por relacionar, elas vão buscar conexão, aquela conexão sexual. Então, vão buscar maior intimidade física. Às vezes, o sexo só por sexo para a mulher Afrodite não vai ser tão interessante, ela vai buscar conexão e intimidade através da relação sexual. Só que ela é uma mulher muito ligada ao momento presente. Então, por exemplo, se ela se sentir atraída por um homem, mesmo que ele seja casado, pode ser que ela não tenha esse receio de se envolver. Ela não vai ter esse filtro, porque ela vai sempre se deixar levar pelos desejos. Então, quando a mulher é muito identificada com isso, com esse aspecto da sedução, da sensualidade, ela vai olhar o efeito que aquele homem, que aquela pessoa causa nela, e ela não vai levar em conta se esse homem ou se essa pessoa é comprometida ou não. Porque o que ela quer é a realização do próprio desejo, é chegar às vias de fato. Fazendo algum sentido, gente? Então, são mulheres que têm facilidade de expressar charme, têm uma habilidade natural de se relacionar com os outros, então são mulheres mais extrovertidas, são calorosas e vão demonstrar interesse também por pessoas mais extrovertidas.
Então ela está mais interessada em relacionamento, paixão e amor do que no casamento e na maternidade. Então, como eu disse, ela está mais interessada naquela, naqueles efeitos que uma paixão causa, né? Aquela paixão avassaladora. Ela está mais interessada em viver essa paixão avassaladora do que ter uma permanência, do que criar um vínculo. Por isso que eu disse que às vezes elas podem não ter critérios, envolver com pessoas comprometidas. Então, são mulheres que de alguma forma são aventureiras. Também são atraídas por festas, são muito ligadas à aparência, gostam de se vestir bem, gostam de estar, são mais urbanas do que rurais. São mulheres que vão gostar de festas, de coisas mais ligadas ao urbano. Não é aquela mulher que vai estar ali muito conectada com a natureza, que vai gostar de acampar, não vai gostar muito dessas coisas, não. Ela gosta daquelas festas, principalmente festas que despertam nela a beleza. Quando ela chegar num ambiente bonito, talvez luxuoso, porque ela é muito ligada aos 5 sentidos, ela vai se sentir mais confortável do que num ambiente de natureza e coisas mais relacionadas ao meio ambiente. Então ela valoriza muito a vida social, as atividades, as conexões sociais. Então são mulheres que gostam muito de estar conectadas com outras pessoas. Tá fazendo sentido, gente? São mulheres aventureiras em relação ao sexo, conectada com o desejo sexual, com a paixão. Então elas podem, muitas vezes, por causa dessa busca desenfreada por paixão, elas podem se envolver em gravidez indesejadas, porque ela reage ao que ela está sentindo, ela vai no impulso. São mulheres que vão no impulso do desejo, então pode ser que venha uma gravidez indesejada ou outras consequências, né? De situações indesejadas, inclusive DSTs, porque elas vão muito no calor do momento. Por isso que é importante, assim, ter esse lado Afrodite, né? Desenvolver esse lado Afrodite, mas saber dosar a intensidade para não chegar num ponto assim de se colocar em risco ou não acabar envolvendo em uma gravidez indesejada ou relações extraconjugais, é algo que pode acontecer. Então, como elas são sensuais, elas vão buscar coisas que despertam os 5 sentidos. O que é isso que desperta os 5 sentidos? Perfumes, flores, roupas onde elas se sentem bem, né? Elas vão procurar aquele tecido que tem uma textura, onde aquela textura suave, né? Não é aquela mulher que vai gostar de qualquer tipo de tecido de roupa, aquele tecido engessado, aquele tecido que não tem um bom caimento. Geralmente elas serão exigentes com roupas, com perfumes, com tudo relacionado aos sentidos, né? Quais são os 5 sentidos? Tato, olfato, paladar, visão, audição. Então vão gostar de música boa, comida boa, vão gostar de ir em bons restaurantes, vão gostar de bons perfumes, né? Serão vaidosas, vão gostar de usar hidratante, vai ter aquele momento assim de... aquelas mulheres que praticamente têm um ritual de beleza, né? Chega o final de semana, elas vão passar um hidratante, né? Elas têm esse hábito de passar hidratante, de passar cosméticos, elas têm esse gosto por cosméticos e pelo autocuidado. Então, são mulheres que se cuidam, são vaidosas, tanto na estética, né, quanto na forma de vestirem, quanto também em práticas de autocuidado. E aí, quero contar para vocês que a gente associa muito a cor da sensualidade ao vermelho, não é? Me contem aí. A gente aprendeu que o vermelho é a cor da sensualidade, mas no mito, no mito de Afrodite, se alguém quiser ler depois sobre Cleópatra, vocês vão descobrir que a cor, né, associada à sensualidade, à sedução, nesses mitos e na história de Cleópatra, não é o vermelho, é o dourado.
Então, a Afrodite, ela sempre está com adereços dourados, com ouro. Até coloquei esse brinco aqui dourado para simbolizar isso. Então, elas usavam muito dourado, que era uma cor relacionada à sedução. A Cleópatra usava muitos adereços dourados. Então, a Afrodite, as mulheres Afrodites gostam muito de joias, e aquelas que não usam joias, elas vão estar sempre ali com algum adereço, com algum acessório dourado, porque elas se sentem bem com essa cor. Essa cor tem um significado no inconsciente dessa mulher. Então, são mulheres intensas, são capazes de desenvolver companheirismo para o parceiro. Apesar delas serem muito ligadas ao erotismo, elas também podem ser mulheres muito interessadas pelo intelectual, pela cultura, podem desenvolver esse aspecto culto, porque elas são mulheres muito ligadas à beleza, né? Mas não é só a beleza estética, é a arte, é a cultura. Então podem ser. Algumas mulheres serão mais simples, né? Vão ter essa sensualidade natural, e outras, além da sensualidade, elas vão ter esse aspecto de cultura, de intelectualidade. Então elas podem desenvolver isso. E também são capazes, podem oferecer isso ao homem, elas podem fazer com que o parceiro dela desenvolva essas capacidades emocionais e intelectuais também. Então, a mulher Afrodite, ela deseja um relacionamento com o coração. O que é isso? Ela quer aquela conexão intensa, ela quer aquela paixão avassaladora. Para ela não serve, né? Ela não se satisfaz com aquele relacionamento meia boca, né? Que ela tá ali só por estar. Para ela estar com alguém, tem que ser com o coração, ela tem que estar conectada com aquela pessoa, se sentir atraída pela pessoa, mas tem que sentir também que ela que aquela pessoa deseja ela tem que se sentir desejar e se sentir desejada pela pessoa com quem ela está. E aí, gente, vocês estão calados? Eu acho que vocês não gostaram muito da deusa Afrodite, não. Vocês não estão falando nada. Então, o que mais que eu posso falar sobre a deusa Afrodite? Já falei um monte de coisas aqui. Ela é uma mulher autoconfiante, carismática, sabe receber o que é bom, gosta que as pessoas olhem para ela. Então, ela não vai ser aquela mulher que vai chegar num lugar e querer passar batida, ela vai querer ser notada. Então, ela não aceita menos do que merece, ela vai sempre buscar situações onde ela se sente valorizada. E aí, né, aquelas mulheres que são mais inseguras, autoconfiantes, precisam desenvolver esse aspecto, de serem mais autoconfiantes e de não aceitarem situações indignas, né? Situações onde elas não são valorizadas. Então, em desequilíbrio, elas podem ser sedutoras em excesso. Eu tenho uma amiga que eu falo que ela tem essa característica de Afrodite, ela é extremamente sedutora. Eu acho muito engraçado, a gente saía juntas e aí onde ela ia no veterinário, o veterinário pediu o telefone dela, ela ia na farmácia, o atendente pediu o telefone dela. Eu falei, gente, que capacidade que ela tem para isso, né? De naturalmente, às vezes ela não é que ela estava arrumada, às vezes ela estava assim super básica e ela tinha essa sensualidade aflorada. E eu acho muito bacana isso. Acho muito interessante essas mulheres que têm essa capacidade, assim, essa sensualidade, essa naturalidade para seduzir. E como eu disse, é algo natural, não é forçado. Só que em desequilíbrio elas podem seduzir em excesso, elas podem achar divertido seduzir. Então elas vão brincar com isso, né? Então é muito importante ficar atento a esse desequilíbrio, porque o que acontece? Você acaba criando expectativas nos outros, sendo irresponsável com os sentimentos dos outros, e uma característica dela é se envolver com quem ela quer. Então, por mais que ela seduza vários, ela não vai
criar um vínculo, criar uma conexão com todos que ela seduz, quando ela usa esse artifício, né? Então é bom olhar esse desequilíbrio para não acabar saindo por aí, né? Seduzindo todo mundo. Então, quais são as dificuldades da mulher que é identificada com esse aspecto de Afrodite? Ela pode ter problemas sociais, porque pode se envolver em relacionamentos superficiais. Ela pode ter dificuldade de conter seus impulsos, de às vezes agir sem pensar, de agir sem ter lógica. Elas vão ficar muito focadas em viver o presente, sem observar se as suas ações, se as suas atitudes têm consequências futuras. Elas não vão preocupar com as consequências. Então é preciso aprender a refletir, né, sobre seus atos e tornar-se mais responsável. Podem também, com esse instinto de viver o presente e desconsiderar as consequências, elas podem gastar demais, podem se esquecer de compromissos, né? Quando ela está muito envolvida em alguma coisa, ela pode se esquecer de um compromisso. Vamos imaginar assim que ela está tão envolvida lá com uma paixão dela ou com alguém que ela está conhecendo e ela tem um compromisso de trabalho ou um compromisso com um amigo. Pode ser que ela esqueça o compromisso dela por estar muito envolvida ali naquilo que ela está fazendo, naquela paixonite dela. Então ela é muito imediatista e muito focada no presente. Estou falando em excesso, quais são as dificuldades que as mulheres com esse aspecto de Afrodite em excesso podem enfrentar. De serem imediatistas, de estarem muito focadas no presente e não analisar as consequências das suas escolhas no futuro. Então, para quem percebe, a Dulce está falando aqui que é 0% Afrodite. Não tenho, mas tenho uma amiga que é 100%. Só consegui pensar nela em todas as características que você falou, inclusive no dourado. Ela só usa joias de ouro ou douradas. Tá, gente, tá vendo? Quando a gente fala desses aspectos do feminino, a gente sempre identifica isso. Essa amiga minha, ela usa muito dourado, brinco, anéis. Ela gosta muito de tornozeleira nos pés. E o tornozelo é considerado uma parte feminina muito sensual, já tem alguns estudos que falam disso. Então elas usavam muito tornozeleira. E eu achava muito interessante isso, como que ela era a personificação do mito de Afrodite. E eu ficava assim, extremamente impressionada com isso. Então, tem mulheres que têm essa característica. E aí, uma vez ela leu sobre ela viu num blog, né, um texto sobre mulheres Afrodites, que as mulheres que estão o tempo todo flertando, elas flertam o tempo todo. Elas estão conversando ali numa reunião de trabalho, elas estão flertando, porque elas têm essa necessidade de serem admiradas, de aparecerem de certa forma. Não aparecerem no sentido de que elas são aparecidas, mas de se destacarem, de terem uma certa imponência, né? De serem vistas e serem marcantes. Elas não querem ser qualquer mulher na vida de uma pessoa, elas querem ser uma mulher marcante. E as mulheres Afrodites, elas geralmente vão ter amizades com quem não representa uma rivalidade para elas. A Dulce está falando que ela não aceita prata. Elas geralmente vão ter amizades com mulheres que gostam muito do jeito delas, né? Com mulheres que não julgam o jeito delas, não julgam essa característica da sensualidade delas, e vão ter muita dificuldade de ter amizade com mulheres que são mais moralistas, que são mais rígidas. Então, o que acontece quando a mulher não cultiva? Você falou que é 0%, né, Dulce? Quando a mulher não cultiva o lado Afrodite, você não precisa ser 100%, mas tem que cultivar um pouco, até para estar bem com você mesma, uma vez que são mulheres que cultivam o amor próprio, o autocuidado, são autoconfiantes, não aceitam serem tratadas de qualquer forma. Então, quando a mulher não cultiva esse aspecto de Afrodite, esse aspecto da amante, da sensualidade dela, ela pode se tornar uma mulher muito fechada,
uma mulher com dificuldade de sentir prazer, tem dificuldade de receber coisas. O que é isso? Receber coisas é quando ela recebe um elogio, ela sente que não merece o elogio. Sabe quando uma pessoa diz, nossa, você é tão bonita, e ao invés da pessoa agradecer ou simplesmente concordar com o elogio, ela fala assim, nossa, são seus olhos, ah não, você está enganada, eu não sou tão bonita assim. Então são mulheres que têm dificuldade até para receber um elogio. Presentes, então, para elas é uma dificuldade enorme receber um presente. Então são mulheres que têm essa dificuldade de receber, porque ao mesmo tempo elas também têm uma dificuldade de dar. A mulher Afrodite, ela tem essa facilidade de dar e de receber. Então, receber um presente, receber um elogio, receber atenção, para elas não é problema nenhum, não é uma dificuldade nenhuma. E aí, ela vai querer, a mulher que não tem esse aspecto de Afrodite desenvolvido, vai querer passar desapercebida, vai querer passar ali sem ser notada, não vai querer se destacar muito. Então, por isso que nesse caso é importante desenvolver o aspecto de Afrodite, né? Essa questão da sensualidade, da mulher amante, que é primeiro, antes de tudo, amante de si mesma. E aí, como cultivar esse aspecto de Afrodite dentro de você? Começando com esses rituais de beleza, de tirar um tempo para passar um hidratante, de buscar aromas que você gosta, ter esses rituais, né? Chega o final de semana, vai passar Tem essas argilas, né, gente, que algumas pessoas passam no rosto, máscara. É criar aquele momento assim para você. É na hora do banho, tomar aquele banho assim, totalmente relaxante, de estar totalmente inteira na hora do seu banho. O que acontece? As mulheres muito ligadas nas tarefas do dia a dia, na hora de tomar um banho, elas estão lá tomando banho, mas elas não estão transformando aquele momento do banho em um momento de relaxamento, né, de se desligar dos compromissos externos. Ela está ali, mas a cabeça está no trabalho, nos filhos, no que ela vai fazer para o jantar. A cabeça dela está ligada nas tarefas dela, ao invés de criar esse momento de relaxamento para ela. Então, como cultivar, né? Na hora do banho, escolher um sabonete que gera uma sensação gostosa na sua pele, escolher aromas que te geram uma sensação gostosa também. Se você é muito ligada em aromas, começar a usar aromatizantes na sua casa. Tem alguns aromatizantes que têm essa característica do afrodisíaco, né? Começar a trazer essas coisas mais afrodisíacas, alimentos mais afrodisíacos. Ainda que você não tenha alguém para fazer um jantar, não tenha um namorado, não tenha um marido ou parceiro, né? Criar um jantar, fazer um jantar, né? Com todo esse clima sensual para você mesmo, colocar músicas que trazem essa sensualidade. O jazz traz muito isso, o blues, né? Você tá ali num momento só seu, ainda que seja de descanso, coloca uma música mais relaxante, que tem esse aspecto da sensualidade. Acende um incenso, né? De repente você não gosta de incenso, mas tem alguns aromatizantes super bacanas, né? O aromatizante de canela é um aromatizante afrodisíaco. Maçã com canela é afrodisíaco, gera um aroma muito agradável. Então é trazer esses aspectos da sensualidade para a sua vida, criar um momento de sensualidade com você mesmo. Tô falando aqui, se você é solteira, se você está sozinha, você não precisa esperar um relacionamento para criar esses momentos de maior sensualidade na sua vida. É começar a explorar a sensualidade mesmo. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Usar em dourado, né? Fazer igual a sua amiga, usar bastante dourado. De repente não dá para ter algo de ouro, mas tem os folheados, tem algumas bijuterias também, bem legais, que tem acessórios dourados que chamam a atenção. E acessórios no geral trazem isso, né? Uma vez eu contei num story sobre o brinco de argola. Vocês sabem a história do brinco de argola? As mulheres de tribos
de algumas tribos usavam o brinco de argola para indicar que elas estavam no período fértil. Então até os acessórios eles têm um significado. A tornozeleira eu lembro que eu estudei uma vez, mas eu não me lembro agora qual é o significado. Eu lembro que é uma parte do corpo que era considerado muito sensual, que era o tornozelo. E aí tinha essa tradição de usar a tornozeleira. Então, gente, mulheres que querem desenvolver, né, uma maior sensualidade, um maior contato, tem algumas técnicas de meditação, tem a Kundalini Yoga, que ajuda a desenvolver exercícios que trabalham a energia sexual. O Tantra, eu acho o Tantra uma prática muito interessante. Comece a estudar o Tantra. Se você tem preconceito com a massagem tântrica, estuda a filosofia do Tantra. Acho que ele traz algumas ideias, alguns conceitos muito interessantes, principalmente porque ele é uma filosofia matriarcal. O que é matriarcal? Uma filosofia onde é como se a mulher fosse o centro, né? Ela é muito direcionada para a mulher, para o prazer da mulher, para a sensualidade da mulher. E aí é explorar isso, né? Tem alguns exercícios de Kundalini Yoga, algumas meditações. E isso que eu falei aqui, né? De explorar os 5 sentidos. O que é isso, né? Como é que eu posso explorar os 5 sentidos? O que o seu paladar gosta? Quando você vai comer alguma coisa, o que você gosta? Quais alimentos geram uma sensação gostosa para você? Quais aromas você gosta, né? Quando você busca um perfume, qual perfume que é mais agradável? Qual cheiro é mais agradável para você? Quanto aos seus olhos, onde você vê beleza? O que você olha e acha bonito? Como trazer mais beleza para a sua vida, para a sua rotina, para o seu dia a dia? O que você pode fazer para trazer mais beleza? Mas é aquela beleza que agrada os seus olhos. Então, o que traz mais beleza para os seus olhos? De repente, uma casa mais organizada traz beleza? Pode ser ter um quadro que você acha bonito ali, no seu quarto, na sua sala. Mas trazer coisas que te fazem entrar em contato com a beleza, né? Seja até nos acessórios, escolher acessórios, roupas que façam com que você se sinta bonita, né? Então são coisas assim, de entrar em contato com a beleza. Audição, o que você escuta que é agradável para os seus ouvidos? Você está lá escutando uma música que fala mal de mulher, está lá na sofrência. Você acha que é uma música que te desperta a sensualidade? Qual música que você escuta que traz esse aspecto do sensual, que faz você se sentir bonita, que faz você se sentir atraente? Então, trazer mais essas músicas ou criar um momento para você ouvir esse tipo de música. Já falei o tato, né? Quais texturas que a sua pele gosta, quais texturas, quais toques você gosta. Trazer mais isso, viver os 5 sentidos. O que é interessante assim para quem quer aprender a desenvolver esse sentir com presença? Porque quando você começa a entrar em contato com seus 5 sentidos, você traz a sua atenção para aquilo que você está fazendo. Se você está ouvindo uma música, você não está lá ouvindo a música, mas viajando lá, pensando 1 milhão de coisas. A sua atenção está totalmente na música que você está ouvindo. Se você está lá na rua e vê uma árvore, hoje mesmo eu saí e aí eu vi um ipê florido, eu achei que estava tão bonito, eu tinha até me esquecido que era a época dos ipês aparecerem, né? Eu vi um ipê rosa, depois eu vi um ipê roxo e estava tão bonito, então a beleza daquele ipê chamou a atenção dos meus olhos. Então, qual beleza chama a atenção dos seus olhos? Até uma pessoa bonita que você vê na rua, né? Olhar, admirar a beleza de uma outra pessoa, não tem problema nenhum nisso. Comece a observar qual beleza atrai seus olhos e permita que os seus olhos encarem, admirem, contemplem aquela beleza. Quando você vai comer algo, amanhã é sábado, no domingo você pode também preparar um almoço, preparar algo que você gosta de comer, preparar um prato novo, diferente, que é agradável para o seu paladar.
experimentar pratos novos. Eu participei de uma imersão uma vez que eu achei muito interessante, que era uma imersão dos 5 sentidos. E aí era como se fosse um retiro e todas as refeições a gente estava em um hotel, nesse hotel só estavam pessoas que participavam desse curso, dessa imersão, e todas as refeições eram preparadas com uma finalidade. Geralmente eram refeições que a gente não come habitualmente. E aí a gente tinha que adivinhar que prato era aquele, que suco era aquele. Eu lembro que no primeiro dia dessa imersão, foi no jantar, tinha um suco que eu ainda não sabia, né, que seriam pratos diferentes. O suco ele tinha a cor do suco de uva. Era uma cor, um vermelho muito forte, vinho, né? E parecia suco de uva, e eu enchi meu copo achando que era suco de uva. E aí, na hora que eu fui provar, qual é aquele chá? As pessoas tomam muito esse chá, principalmente quem está fazendo dieta, é uma coisinha vermelha. Hibisco? Acho que é hibisco. Era um chá, era hibisco com água com gás e hibisco, água com gás e uma outra coisa que eu não lembro o que era, gente. Mas como eu não estou familiarizada com o sabor do hibisco, eu tomava hibisco uma vez ou outra, porque eu estava com uma amiga que gostava desse chá de hibisco, raramente eu tomava. E aí eu enchi meu copo, falei, meu Deus, agora, né? Vou ter que tomar esse suco. Então todos os pratos eram sabores que a gente não estava tão habituada, a gente tinha que experimentar esses novos sabores. Então foi uma experiência muito interessante porque essa imersão dos 5 sentidos explora muito essa questão da sensualidade. E como eu conto para vocês, eu venho estudando essa questão do feminino, da psicologia feminina, de vários aspectos do feminino, então foi uma experiência muito interessante. E esse retiro também tinha esse contato com a natureza também. Então a gente teve esse momento de conexão com a natureza, que é algo que explora os 5 sentidos também, né? Você está ali escutando um som de uma cachoeira, você está sentindo uma textura de uma planta, o aroma de uma planta. Então foi uma experiência muito boa. Eu gosto muito dessa conexão com a natureza. Água, adoro cachoeira, estou vendo aqui Marcília, minha xará, falando disso, que para no tempo. Então é entrar em contato com com aquela beleza que chama a sua atenção. Eu falei aqui no início que as mulheres afrodites, elas têm uma preferência por ambientes onde há uma maior conexão com pessoas, elas vão gostar de festas, de eventos sociais, não vão ter tanta preferência por natureza. Mas se a natureza é algo que para você gera encantamento, você gera uma conexão, você se sente bem, então para você ela tem esse efeito, né? De explorar seus 5 sentidos. A Jaque está falando que é hibisco, é o hibisco mesmo. Gente, foi uma experiência tão interessante. Aí teve uma farofa que eu não conseguia adivinhar qual era o sabor. Nessa farofa tinha, eu acho que é Neston torrado. E assim, eu lembro que eu gostava do sabor e não vinha. O que é? Que sabor é esse? O que é isso? Aí alguém acabou contando que era Neston. Eu acho que era isso mesmo. Neston é um farelinho, não é? Eu acho que era Neston torrado. Então teve vários pratos que tinham algum componente novo que era uma coisa que não fazia não fazia parte do nosso cardápio habitual. Então, gente, o que vocês acharam aí da mulher Afrodite? Quem sente que precisa explorar, né, desenvolver, cultivar a Afrodite dentro de si? Espero que essa live tenha, de alguma forma, contribuído. E aí, quero fazer um convite para vocês. No dia
8 de outubro eu vou fazer uma aula, um evento online falando sobre o que é ser uma mulher livre, como identificar essas prisões sociais, essas prisões que mentais e sociais que impedem a gente de acessar nossa liberdade, nossa autonomia emocional. Semana que vem, aí essa aula vai acontecer no dia 8 de outubro, às 20 horas. Quem quiser participar, quem está assistindo essas lives, está se identificando com essa proposta aqui e quer saber mais, faz o cadastro, se inscreve nessa aula. Eu deixei o link na bio para quem quiser se inscrever. Então, só entrar na minha bio e fazer a sua inscrição, tá? E aí, semana que vem eu vou continuar essa sequência de lives. Eu já falei hoje foi a quarta deusa, já falei de 4 deusas. Semana que vem tem mais 3 deusas que eu vou contar para vocês. Uma delas é muito ligada à natureza. E aí, o que eu venho contando para vocês? A gente tem potencial para desenvolver características de todas elas, só que existe geralmente uma, duas, né, que são mais predominantes. Então você identifica qual é aquela que é predominante na sua vida, aquela que está se sobressaindo e qual você precisa desenvolver. Então você já percebeu, eu preciso desenvolver esse aspecto de Afrodite dentro da minha personalidade, ou eu preciso desenvolver a Perséfone, né, esse aspecto de Perséfone, que foi o que eu falei ontem. Ou então, talvez você precise desenvolver algo das que eu vou falar ainda, que são deusas que trazem um aspecto da independência, da autonomia emocional. Então, vão acompanhando que vocês vão identificando o que está predominante na sua vida, o que você precisa desenvolver para se sentir mais plena, o que está faltando na sua personalidade ou na sua vida, né? Para que você se sinta uma mulher mais plena, mais segura de si. Hoje eu falei de uma que traz essa questão da autoconfiança, do amor próprio. Então, se você percebe que está muito insegura, que é muito crítica com seu corpo, com a sua aparência, que não está muito vaidosa, talvez você precise desenvolver esse aspecto de Afrodite, que ela traz essa questão da mulher mais autoconfiante, mais segura, aquela mulher que não aceita ser tratada de qualquer forma, então ela vai sempre escolher relacionamentos onde ela é tratada com dignidade, com respeito, principalmente com admiração, porque são mulheres que gostam de ser admiradas. Então vão observando, vocês que estão acompanhando, quem está revendo as lives. Ontem uma pessoa me falou que iria assistir às lives anteriores. Assistam e observem qual você sente que está predominando, qual você sente que está em excesso, porque às vezes quando você tem esse aspecto em excesso, ele se torna prejudicial. Aí você tem que reduzir um pouco e equilibrar com outros aspectos. Então eu acho muito interessante esse estudo das deusas, simbolizando aspectos da personalidade da mulher, da identidade feminina, e a importância da gente equilibrar isso, trazer esse equilíbrio. E é possível, eu contei para vocês que quando eu estava começando a fazer terapia, a minha psicóloga, ela também faz esse estudo da mitologia, das deusas, e ela falava sempre isso comigo, que eu tinha esse aspecto racional, muito lógico, estava muito desenvolvido e eu precisava abaixar essa racionalidade e trazer outros aspectos da identidade feminina. Então foi um processo muito interessante, por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. A gente já está se aproximando do fim, temos menos de 1 minuto. Quero agradecer vocês que estão acompanhando aqui, quem está curtindo, né? Quero agradecer vocês. E como eu disse, se vocês gostarem, se vocês curtirem essas lives das deusas, depois eu vou falar sobre os deuses e a psicologia masculina, tá bom? Um grande abraço, até segunda-feira. Boa noite, bom final de semana para vocês, bom descanso.